Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. É um prazer muito grande falar contigo e estar aqui como pastor, como estudante da Palavra de Deus, para explorar o texto sagrado com você. Isso para mim é algo que fundamenta a minha condição de pessoa, o meu ministério. Me dedico a vida inteira a fazer isso. E me preparo para isso, para que a gente possa ter um bom momento de aprendizado com as Escrituras. Eu tenho para mim que conhecer as Escrituras é um excelente momento de aprendizado da vida. Não é só para você conhecer o texto, mas para saber como viver, como experimentar o melhor de Deus para a sua vida. E nós estamos já na segunda aula do estudo do profeta Jeremias. Nós estamos lendo e estudando o profeta Jeremias. Se você já nos acompanhou na primeira aula, você vai hoje me fazer a seguinte pergunta: quem é, afinal, esse profeta Jeremias? Como é que foi a vida dele? E é isso que vamos tentar responder nessa aula de hoje. Agora, se você não assistiu a aula, ainda há tempo de você assistir, ela está aí gravada no podcast, na playlist da aula sobre Jeremias. Você procura em nosso canal e você vai logo encontrar. Então, sem mais demora, vamos começar a nossa exploração do texto bíblico. Como eu sempre faço, eu tenho aqui o material para a gente estudar a Palavra de Deus, que é a apresentação, e também convido você a buscar a nossa apostila. Ela está no nosso chat, bem aqui embaixo, né, dos nossos comentários, ou aqui do lado mesmo, onde você vai encontrar os textos que você precisa para poder acompanhar os estudos bíblicos da nossa igreja. Nós temos preparado uma apostila em PDF e ela está gratuita para você. Você pode baixar, pode copiar, pode compartilhar. Ela é sua e ela é para abençoar a sua vida e a vida do povo de Deus. E espero que isso seja bom para todos nós, para todos e todas que tiverem acesso a esse material. Nós já estamos na nossa segunda aula, como já tinha falado agora há pouco. Então, na nossa segunda aula, a questão que queremos responder é: quem foi Jeremias? Quem é essa pessoa curiosa, né? Não só como um escritor das Escrituras, como um profeta, mas como um homem de Deus, como uma pessoa do seu tempo. É isso que a gente quer conhecer hoje. Eu convido você para a gente poder fazer essa jornada juntos e juntas. Separei um versículo para a gente poder explorar um pouquinho dessa vida desse profeta que é tão diferente dos demais profetas, homens e mulheres de Deus, que nós encontramos nas Escrituras. Um dia, no seu texto, o profeta diz assim: não sejas motivo de pavor para mim, tu és o meu refúgio no dia da desgraça. Então nós estamos encontrando aqui uma pessoa que tem um coração bastante dedicado àquilo que faz, tem um temor de Deus, tem uma confiança no poder de Deus. Imagine uma pessoa que se dedica a ser um pregador da palavra, ser um porta-voz de Deus para um povo num tempo bastante conturbado, e ele então se envolve de uma tal maneira que ele pede a Deus para ele não passar por uma prova maior do que aquela que ele estava passando. Ele não gostaria de que ele fosse experimentar na sua própria vida a amargura, a tristeza que o seu povo sentiria por causa do seu distanciamento de Deus.
É um profeta assim, que tem uma vida bastante expressiva, e é o que nós vamos conhecer agora. A questão sobre quem foi o profeta Jeremias é uma questão introdutória do nosso estudo. Vamos começar pelos aspectos gerais da sua vida, o que ele fez, por que ele é tão importante assim. Em primeiro lugar, é o fato de que Jeremias foi profeta em Judá. Quando eu falo que é em Judá, isso já dá uma mudança de compreensão, porque o povo de Deus, depois do reinado de Salomão, passou por uma crise muito forte e chegou a ser dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte herdou o nome Israel, e o Reino do Sul, que ficou com a tribo de Judá e mais uma tribo remanescente, acabou ficando com o nome de Judá mesmo, que era o nome da tribo que permaneceu com o Sul. Na parte norte, a fé dos israelitas passou a se concentrar em como eles poderiam fazer com que o culto saísse de Jerusalém e fosse para a terra deles. E no caso do Reino do Sul, eles não tinham esse problema, porque eles tinham Jerusalém. E em Jerusalém tinha o templo. E parecia que, por causa do templo ali, Deus estava com eles, Deus estava ali naquele lugar. Eles não precisavam temer absolutamente nada, porque nada iria lhes acontecer, porque o templo estava com eles, e o templo era a prova ou a evidência, o registro de que Deus estava presente no meio do seu povo. Ele exerceu um ministério profético entre os reinados do rei Josias e até a queda de Jerusalém para a Babilônia por volta do ano 587. Isso quer dizer que ele teve um ministério profético de cerca de 40 anos. Um ministério longo para um profeta. Ele talvez seja o ministério com o maior tempo de ministério profético em toda Israel. E é importante a gente registrar isso, porque ele atravessou o momento mais crítico da história de Judá, que foi essa fase em que a nação foi se deteriorando, se corrompendo, os problemas foram se amontoando até que voltaram para um cativeiro, dessa vez o cativeiro babilônico, que era um sinal do castigo de Deus para a vida do seu povo. Uma outra característica importante é que o ministério longínquo de Jeremias abrangeu a vida de 5 reis. O rei Josias, o rei Jeoacás, o rei Jeoaquim, o rei Joaquim e o rei Zedequias. Cada um tem a sua etapa na história. Se você quiser conhecer um pouco da história desses reis, leia o livro de Crônicas, 2 Crônicas principalmente. Você vai encontrar ali um registro muito curioso. O rei Josias foi um rei consagrado a Deus. Ele fez aquilo que agradava ao coração de Deus. Ele restaurou o culto em Jerusalém. Mas esses outros reis todos eles fizeram aquilo que lá no livro das Crônicas vai se chamar de fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eram reis que estavam comprometidos com situações de idolatria, de relações internacionais confusas, promoção da desigualdade social, a injustiça, o pecado, a corrupção de um modo geral. Então, tudo isso fazia com que a nação viesse acumulando uma série de problemas. E Jeremias foi aquele profeta que veio para dizer: olha, isso não vai acabar bem. Tudo isso que vocês estão fazendo vai
resultar em uma derrota. Vocês serão envergonhados. Vocês estão se distanciando de Deus. E quanto mais vocês se distanciam, mais risco vocês correm de terem um problema grave, de não mais ter como voltar atrás. Isso, claro, despertou o ódio das pessoas, dele falar uma coisa daquele tipo, né? Quando os poderosos, os príncipes, a nobreza de Judá não estava nem aí para esse tipo de coisa, a elite de Judá não estava nem aí para isso e achavam que realmente Jeremias vinha passando por alguns problemas que precisava de uma repreensão. Ele foi perseguido, foi preso muitas vezes, passou por momentos de aflição muito grande na sua vida, porque ele tinha consciência de que aquilo que ele estava fazendo era a direção de Deus para a vida da nação. E ele, como um profeta, ele não podia coadunar com as lideranças daquela época, e sim fazer aquilo que Deus estava ordenando que ele fizesse, que era denunciar o pecado, a corrupção, a idolatria e os descaminhos que a nação vinha experimentando com o afastamento da lei de Deus. Judá, então, atravessava um longo período, mais ou menos 60 anos, de degradação moral, política e econômica. Eu diria que o quadro de Judá era um quadro lastimável, de total depravação moral, de total corrupção e total injustiça, vivendo pessoas em extrema pobreza, enquanto haviam pessoas que viviam em extrema riqueza. Essa desigualdade social agride o coração de Deus. Então, desde o final do reinado de Ezequias, Judá vinha experimentando esse tipo de problema, esse tipo de insatisfação das pessoas, de modo geral, mas principalmente dessa coisa que constrange o coração de Deus, que é o afastamento dos seus ensinos, dos ensinos da justiça, dos ensinos da paz, dos ensinos da verdade. A Palestina sofria também, ao mesmo tempo que Judá passava por essas aflições, por essa crise interna, havia também uma ameaça externa. Então, havia uma crise interna e uma ameaça externa. Ela sofria ameaças do Egito, sofria ameaças da Assíria, até que nessa sucessão de ameaças que havia, em que um império mais forte ameaçava invadir Jerusalém, até que chegou o ponto de que Nabucodonosor, o grande imperador da Babilônia, veio e tomou Jerusalém e levou cativo os jovens para a capital do Império Babilônico e fez com que muitos outros fugissem para o Egito. Então a gente está vendo que é um momento muito crítico para a história de Judá, a história do povo de Deus. O nome de Jeremias era um tanto quanto curioso, porque ele tanto podia significar a ideia de que temos um Deus que exalta, mas também com um Deus que derrota, um Deus que derruba. Então essa ambivalência do nome de Jeremias pode indicar essa condição, né, de que Deus, como é que ele trata da gente? Ele tanto tem o poder de nos fazer elevar, de exaltar os humildes, de nos honrar, como também é capaz de nos repreender, de nos corrigir e, quem sabe, até nos castigar, porque é fato. Se ele é um pai amoroso, ele quer o melhor para os seus filhos. E se seus filhos não obedecem às suas orientações,
ele pode sim demonstrar aí o seu cuidado amoroso, deixando que esse filho possa passar por alguns momentos difíceis. Então, esse mesmo Deus que pode elevar, ele também pode derrubar. Isso é muito importante na figura do profeta Jeremias, porque ele vai anunciar isso o tempo todo. O fato de que Deus está querendo abençoar o seu povo, mas ao mesmo tempo ele está querendo corrigir o seu povo. Jeremias, o próprio nome dele já lembrava isso. A Bíblia não diz como é que ele morreu, a gente pressupõe como é que foi a sua morte. Ele provavelmente morreu no Egito e morreu apedrejado pelos seus conterrâneos. Mas isso aqui daqui a pouco a gente dá uma olhadinha sobre essa informação. Ele ficou conhecido em todo o elenco dos profetas como o profeta chorão, por causa do seu sofrimento, o sofrimento que ele tinha por sua fidelidade. Sim, Jeremias chorou muitas vezes por causa de Jerusalém. E isso pode parecer aí um prenúncio do que Jesus fez posteriormente, também com Jerusalém e com as cidades impenitentes. Quando Jesus chora sobre Jerusalém e chama Jerusalém de uma cidade que mata os seus profetas, uma cidade que não tolera quem venha falar da palavra de Deus e de maneira contrária à sua vontade. Então Jeremias chora por isso. Está lá nos capítulos 8 e 9 de Jeremias, você vai encontrar isso com facilidade. Pode-se dizer que fracassou em sua intenção de trazer o povo de volta a uma vida marcada pela aliança com Deus. Exatamente, gente, porque toda a pregação de Jeremias não resultou em conversão. Muitos pregadores ficam preocupados com isso. Ninguém deu crédito à minha pregação, ninguém me ouviu, não estou tendo resultados, as pessoas não mudam de vida, as pessoas não se importam com o que eu falo. Não só você, meu irmão, minha irmã, que é um profeta de Deus, mas Jeremias, ele lamentou muitas vezes isso. E ele poderia ser chamado de um pregador fracassado, porque ele não conseguiu nenhum resultado positivo quanto a isso. Então ele acaba tendo uma vida solitária, uma vida incompreendida, desprezada. Até os seus familiares fizeram isso com ele. Jeremias amargou aí uma rejeição muito grande mesmo, por causa da sua condição de profeta. Como profeta, Jeremias predisse princípios de uma nova aliança de Deus com os homens. Ele disse: não vai ficar assim. Porque o que vai acontecer? Deus vai restaurar seu povo. Ele escolheu um povo. Só que esse povo não entendeu o que Deus está propondo para ele. Não é pelo fato de eu pertencer ao povo, de ter uma eleição especial, que eu estou selado e garantido. Não. É preciso que haja também uma contrapartida da minha parte. Quando eu, por minha livre e espontânea vontade, escolho viver como povo escolhido de Deus. Se não for assim, não funciona. Não basta a gente ter o título de povo de Deus, de igreja do Senhor, de etc., esses nomes todos que a gente diz, né? Que a gente é o povo escolhido, nação eleita, e coisa aqui, coisa ali. Isso não dá garantia a ninguém de ser, e nenhuma comunidade, de ser isenta dos compromissos de colocar em prática os propósitos do reino de Deus. Nós só somos povo de Deus na medida em que colocamos em prática os valores do reino de Deus. É para isso que nós existimos. Então, como aquele povo não cumpriu com o seu propósito, então
o profeta começa a dizer que Deus está levantando aí novas estratégias, novas maneiras de ter o seu povo. Não a partir mais de uma questão de consanguinidade ou de nacionalidade, mas por uma questão mesmo de mudança de dentro para fora de cada um, de conversão genuína, de transformação interior. Que as pessoas que viriam a fazer parte da nova aliança, elas iriam experimentar um novo começo, um novo nascimento, uma nova vida a partir da transformação que o Senhor pode dar. Há várias controvérsias sobre a autoria do livro do profeta Jeremias, mais no livro de Lamentações do que no livro do profeta. O livro do profeta ele foi escrito pelo menos a 4 mãos, as 2 dele e as 2 do seu secretário Baruque. Ele tinha uma espécie de amanuense, um secretário em que ele ditava as suas profecias. E ele então deixou muitas dessas ideias compostas para a posteridade a partir da contribuição do seu secretário. Bom, indo mais adiante, o que nós vamos encontrar? Nós vamos tentar fazer aqui agora uma pequena biografia, dados biográficos do profeta Jeremias. São dados estimativos, né? Porque nós não temos muita prova de aferição se foi exatamente isso. Afinal, são 2.700 anos atrás. É muito tempo, não é? Então, os registros da época não eram iguais aos registros da gente. Até porque Israel era uma nação dominada. Era uma nação que acabou sucumbindo a um outro poder. Então, vamos aos dados biográficos. Além de profeta, Jeremias foi um historiador e um pesquisador. Alguns até comentam que partes do livro de crônicas, dos livros de crônicas, foram escritos por Jeremias. Jeremias, então, como um pesquisador e um historiador. Ele nasceu por volta de 650 antes da Era Comum ou da Era Cristã, e na região de Anatote, Israel, onde seu pai era sacerdote. E morreu por volta do ano 587, antes da Era Comum, que é no Egito. É assim mesmo, é de trás para frente, né? Os números vão reduzindo, e porque nós vamos contando de trás para frente até chegar ao ano 0, que é o ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Sua vida ela pode ser dividida em 4 períodos. Vejam só. O primeiro período é do reinado do rei Josias, aquele rei que restaurou a leitura da Bíblia, o culto em Israel, 627 a 609. O segundo período, durante o reinado de Jeoaquim, de 609 a 598, que é o chamado período daquele rei que não fez o que não era agradável aos olhos de Deus. O terceiro período, durante o reinado de Zedequias, de 597 a 596, e finalmente vem a perseguição a partir do ano 586 até a queda de Jerusalém e a fuga de alguns para o Egito. Então a história dele é bem conturbada, marcada por conflitos, por buscas incessantes de fazer aquilo que Deus está orientando ao seu povo. Bem, irmãos e irmãs, nós estamos vendo aqui que nós estamos com um material bastante rico sobre a vida do profeta Jeremias. Vamos ver agora alguns dados mais precisos, né, sobre isso, os dados bibliográficos. Ele era filho do sacerdote Ilquias. Ilquias era sacerdote na região de Anatote, que era bem próximo de Jerusalém. Ali, Jeremias nasceu, viveu e trabalhou. E provavelmente, muito provavelmente, ele também foi um sacerdote. Ele cuidava dos ofícios do templo também da mesma forma. Seu ministério profético foi marcado pela crítica à conduta do seu povo,
como nação escolhida por Deus, por violar o pacto e por desobedecer a lei, com práticas de idolatria, desrespeito à guarda do sábado e o tratamento com os escravos e os mais pobres. Eram essas as questões que incomodavam a mensagem profética de Jeremias. Então nós vamos vê-lo saindo das periferias e vindo para o centro. Ele faz esse movimento transformador. Vai fazer isso através do que eu vou mostrar para vocês na figura do profeta, na figura do homem de Deus que trabalhou com afinco para recuperar aquela nação, mas só que não teve grandes resultados. O profeta era um homem do povo, uma pessoa comum. Jeremias passou por momentos difíceis, sofrendo de angústia e depressão. Você vai encontrar no texto bíblico esses 2 versículos aí. A tristeza tomou conta de mim, o meu coração desfalece. Por que acontecia isso com ele? Por causa do seu trabalho árduo. Ele era uma pessoa dedicada e os resultados não lhe trariam um renovo de forças. Ele estava se sentindo abandonado, triste, porque ninguém queria dar ouvidos à sua pregação. Por 2 vezes, Jeremias chorou. Chorou por causa da condição do povo de Deus, em que Deus está dizendo que Ele não vai pegar só criancinhas que não sabem crescer, Ele vai pegar a juventude, Ele vai pegar adultos que não sabem conviver em paz para poder trazer uma grande mudança. Então, por 2 vezes chorou por causa da condição do povo de Deus. Você vai lá, isso aí, ele está dizendo isso em Jeremias 8:21 e Jeremias 9:10. Teve uma vida solitária, ele estava bastante triste, né, por causa do resultado do seu ministério profético. E ele chega a dizer: jamais me sentei na companhia dos que se divertem, nunca festejei com eles, sentei-me sozinho porque a tua mão estava sobre mim e me enchestes de indignação. Bem, gente, eu estou vendo aqui é uma pessoa tomada de uma dor, né, uma tristeza muito grande, deprimido, angustiado, ansioso. É a figura do líder, né, do homem de Deus, que quer ver as coisas acontecerem, mas não consegue, e acaba vendo cada vez mais as pessoas se envolvendo com aquilo que lhes afasta de Deus. Ele, inclusive, foi impedido por Deus de se casar, porque se ele se casasse, ele traria problemas para sua esposa. Melhor seria ele ficar sozinho. E além de ficar sozinho, não ter filhos. Não se case nem tenha filhos ou filhas neste lugar, porque a sua descendência iria sofrer muito com as consequências, as escolhas que aquele povo estava fazendo naquela hora, que iria resultar em muita luta para todos e todas da família. Jeremias, então, ele foi um homem rejeitado em seu tempo. Ele foi abandonado pela sua própria família e pelos seus amigos. Ele sofreu muito. Você vai encontrar isso em Jeremias 12:6 e 20:10. Jeremias também, ele não está só nos seus livros. Ele faz parte da história do seu povo. Você vai encontrar lá em 2 Crônicas, capítulo 35, verso 25, um registro de que Jeremias, ele era uma pessoa envolvida com a cultura, com a religião, com os atos do seu tempo. Diz assim lá em 2 Crônicas 35, 25, Jeremias compôs um cântico de lamento em homenagem a Josias. E até hoje, com cânticos os cantores e cantoras homenageiam Josias com cânticos de lamento.
Isso é um fato que acontece até hoje no judaísmo. O livro de Lamentações é sempre muito lembrado nas cerimônias judaicas, ainda nos dias de hoje. Estes se tornaram uma tradição em Israel e estão escritos na coletânea das Lamentações. Curioso isso, como é que um livro histórico registra esse fato. Alguns acham, que pela proximidade e pelo fato de Jeremias ter sido tão rejeitado, esse texto talvez tenha sido escrito por ele mesmo, ter sido um registro dele para a sua época. Jeremias foi preso diversas vezes, muitas vezes. E uma das vezes mais curiosas foi quando ele foi colocado dentro de uma cisterna lamacenta, um poço fundo, onde não tinha mais água, mas tinha lama lá no fundo. E ele foi abandonado ali, até que os anciãos de Jerusalém acharam que não seria bom, diante de Deus, deixar o profeta naquela situação, numa masmorra, num calabouço como aquele. E aí o rei resolve tirá-lo daquela masmorra. Você vai encontrar essa história em Jeremias 38. E também no fim da sua vida, quando Jerusalém caiu para a Babilônia, um grupo fugiu para o Egito e levou junto Jeremias, arrastou Jeremias para lá. Jeremias foi levado para o Egito. E tanto que a profecia de Jeremias continua dizendo para aquela gente, os seus contemporâneos, que a mão de Deus não iria deixar de pesar sobre eles, que Nabucodonosor iria até o Egito para encontrá-los. Eles, aqui onde eu estou, onde nós estamos, é aqui que Nabucodonosor virá para buscar os seus cativos. Segundo alguns registros dos livros apócrifos, um livro do segundo século chamado A Vida dos Profetas, conta-se que provavelmente Jeremias morreu apedrejado no Egito. Quem o apedrejou? Seus próprios conterrâneos, os próprios israelitas, os próprios judeus apedrejaram Jeremias, porque ninguém aguentava mais a sua palavra assim amarga, a sua palavra de amaldiçoamento, que parecia soar muito mal para as pessoas daquela época. Jeremias deixou dois livros bem preciosos, O primeiro é o seu livro de profecias, que nós estamos estudando aqui, que a partir do domingo que vem vamos tentar explorá-lo ao máximo. E o livro do profeta, ele foi escrito mais ou menos do ano 605 da Era Comum, quando Jeremias já estava preso. E você vai encontrar essa informação quando Jeremias dita as palavras para o seu amanuense Baruque. Jeremias 36, de 1 a 4 e 36, 32. Muitos críticos, entendem que provavelmente Jeremias não foi o único redator do livro, mas a maior parte foi escrita pelo seu secretário Baruque. E ele faz isso de uma maneira muito especial, porque ele escreve com vários estilos, há vários estilos de narrativas dentro do seu livro. Tem partes poéticas, tem partes históricas e tem partes de discursos, trechos de discursos que ele profere, como o famoso discurso na porta do templo, quando ele fala de maneira dura para o povo de Deus. Todos esses conteúdos, eles são muito parecidos com aquilo que já encontramos na Bíblia. O livro de Deuteronômio, principalmente, ele é visto como um exemplo para motivar Jeremias a escrever. Alguns até dizem que o livro do profeta Jeremias é como se fosse um novo Deuteronômio. O livro de Deuteronômio tinha a função de rever a lei, de relembrar a lei,
de dizer aspectos da lei que ainda não tinham sido abordados. E Jeremias, ele vai fazer o mesmo, ele vai lembrar a lei, lembrar que existem coisas que deveriam ter sido feitas pelo povo, mas que o povo não fez. Por isso que muitas pessoas acham que provavelmente o livro do profeta Jeremias só surgiu no final do século VI, no final dos anos 500. É só nessa época que podemos falar. Mas vamos levar em consideração que Jeremias realmente escreveu partes do livro, e grandes partes do livro foram atribuídas a ele como uma homenagem, como alguma coisa que pudesse estar relacionada com o seu pensamento, com as suas ideias. O outro livro que o profeta deixou foi o livro de Lamentações. O livro de Lamentações é uma coletânea de poesias. É um livro poético, propriamente, em que Jeremias lamenta a condição do povo diante de Deus. O povo de Deus estava passando por uma fase difícil. E então Jeremias escreve uma poesia, ressaltando esse aspecto. O nome do livro em hebraico é Eka. E Eka quer dizer em português, ó como. Ó como eu estou triste, ó como vocês estão afastados, ó como Deus é bom, ó como a misericórdia dele dura para sempre, e etc. Ele vai dizendo isso. As poesias são para lembrar essa gravidade da condição do povo diante da majestade do poder de Deus. E esse livro, então, provavelmente foi escrito após a destruição do Templo de Jerusalém por Nabucodonosor, em 586, antes da era cristã. Ok? Bom, para a gente encerrar nossa aula de hoje, eu queria deixar aqui uma palavra sobre por que é importante a gente estudar o profeta Jeremias. Jeremias profetizou com a própria vida. Ele não só falou, ele não só foi um orador, ele foi alguém que viveu aquilo que ele pregou. Ele sentiu com seu coração, com as suas emoções, tudo aquilo que ele estava falando. Ele anunciava o sofrimento próximo e ele sofria com isso porque ele sabia que esse sofrimento iria recair sobre ele também. Por isso ele podia sentir, compreender as causas do sofrimento do seu povo, porque ele era um homem que falava daquilo que o seu coração sentia. Era um portador do recado de Deus, temperado com suas emoções, com o seu coração. Há muitos pregadores que pregam de forma insensível, não é? Como se a mensagem não tivesse vida alguma. Quando você lê o livro das profecias de Jeremias, você encontra alguém que está vivenciando naqueles instantes todos os dramas do povo, todas as suas dores, tudo aquilo que eles têm a lamentar. Então eu quero deixar com você um versículo para a gente encerrar a nossa aula, os versículos de Jeremias capítulo 20, verso 18, que diz assim: por que saí do ventre materno só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção? Veja que curioso, né? Em algumas traduções você vai encontrar a seguinte afirmação: por que eu nasci? Para ver isso que eu estou vendo, para ver o povo de Deus sofrendo, para ver o meu povo sofrendo numa guerra, sofrendo a injustiça, para ver a pobreza aumentar, ou ver a incredulidade aumentar? Será que é para isso que eu vivi? Eu vivi esse tempo todo, me preparei, fui treinado para ser um sacerdote, para ver isso? Essa é a questão que o profeta Jeremias levanta. Talvez seja essa a questão de muitos cristãos. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vendo isso? Eu tento fazer o melhor para Deus,
Por que isso está acontecendo comigo? Então, meus amados irmãos e irmãs, nós vamos encontrar o profeta Jeremias com esse coração, desse jeito, falando daquilo que ele vivia, daquilo que ele sentia, daquilo que ele estava envolvido. A mensagem não era só para outro, a mensagem era para ele também. Acho que é mais ou menos aquilo que os pregadores gostam de fazer hoje, se fazem a mesma coisa que eu faço. Eu só prego uma mensagem se ela primeiro falar ao meu coração. Só prego uma mensagem se ela primeiro falar ao meu coração. E eu acho que é isso que tem que começar a ser feito na igreja de Jesus. Se o pregador não se sente tocado pela sua própria palavra, olha, ele está muito mal, né? Ele vai muito mal. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, convido você a pensar nisso. Como é que você está ouvindo o recado de Deus na sua vida? Se você é um pregador, se você é uma pessoa que compartilha a palavra de Deus, como é que você está fazendo isso? Está fazendo com coisas que você não vive, que você não experimenta? Então vamos pensar nisso. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, quero convidar você a orar junto comigo, a orarmos juntos e juntas nesta hora. Dá-nos a tua bênção neste momento, Senhor, de termos a tua graça sobre nós, fazendo com que a gente entenda a tua palavra e coloque a nossa vida à disposição do teu reino, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Estamos chegando ao final do nosso estudo bíblico. Nós tivemos alguns problemas hoje, porque eu gravei a aula, primeiramente, essa aula, durante a semana. Deixei gravada no nosso canal do YouTube, mas depois eu fui verificar que estava sem o áudio. Então eu tive que regravar a aula, remasterizar tudo, para que a gente pudesse ter a nossa aula garantida para hoje. Eu quero pedir desculpas a vocês, tá bom? Também quero dar uma notícia. Na última sexta-feira, dia 10, eu me submeti a uma cirurgia. Tive alta hoje pela manhã e já estou aí para servir ao Senhor junto com vocês. Fico muito feliz. Por isso, agradeço as orações de vocês. Estou bem, me recuperando bem e quero depois, um dia, dar o meu testemunho dessa vitória alcançada. Muito obrigado pelo carinho de cada um, de cada uma nessa fase dos tratamentos. Estou desde começo de dezembro nessa caminhada, nessa jornada de tratamentos. E parece que essa jornada chegou ao auge agora no dia 10 com uma cirurgia que foi definitiva. Muito obrigado por tudo e espero aí em breve preparar um texto, preparar um testemunho para os nossos irmãos e irmãs. Quero convidar você para logo mais às 18 horas ouvir a mensagem do Evangelho. Nós estaremos transmitindo a nossa mensagem a partir do canal do YouTube, aqui desse canal. Nós estamos na série sobre as 7 cartas da Igreja da Ásia Menor, perguntando qual é a última palavra do Senhor sobre a nossa vida. E hoje vamos falar sobre a questão do amor fraternal. Quem tem a última palavra sobre o amor fraternal? Vem com a gente, vamos celebrar ao Senhor juntos. Também fazemos nesse momento de transmissão nosso momento de intercessão, oramos uns pelos outros e oramos pela nossa igreja também. Quero pedir especialmente a você que continue a orar pela nossa igreja, para que em muito breve a gente possa se encontrar em nosso espaço, adorando ao Senhor. Até logo mais, que Deus abençoe a todos e todas.